amigos da hotelaria. Bem-vindos ao 13º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos os nossos agradecimentos por nos ceder esse espaço com toda a infraestrutura técnica e profissional para fazermos este programa semanalmente. Quero agradecer também os nossos parceiros, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG, e o nosso parceiro comercial, a Lavanderia 5ASEC São Pedro. Hoje, pela primeira vez, depois de 12 edições realizadas, nós estamos saindo das divisas de Minas. Não é? Vamos deixar um pouco a nossa mineiridade, mas sem, claro, né, perder a nossa essência. Mas hoje vamos entrevistar um hoteleiro que a sua vida profissional, a sua vida empresarial se deu no estado do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no qual ele vai nos contar um pouco dessa trajetória profissional, empresarial, na cidade em que é a referência do turismo brasileiro. Isso ninguém discute. O Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida do Brasil, em todo o mundo. E, claro, tem a praia mais famosa do mundo também, Copacabana, onde um dos empreendimentos dele é localizado. Para manter a nossa tradição, eu passo a palavra para o meu amigo e parceiro Martin Van Slius para apresentar o nosso convidado de hoje. E aí, Martin, tudo bem? Tudo bem, Marcos Valério, estamos aqui mais uma vez, né? 13ª edição do nosso podcast, uma alegria estar com o nosso público. Muito obrigado aí pelo prestígio, por estar sempre conosco nas 12 edições que já fizemos, como hoteleiros, como você disse, aqui da nossa macro-região aqui, mineiros por excelência, mas vários deles com atuações já, né, fora de Minas Gerais, sim, com várias incursões em outros destinos aí da hotelaria. E hoje temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que faz muito pelo nosso segmento, pelo setor de hospedagem, né, no âmbito nacional. Eu diria que é um guerreiro que está à frente de várias causas que nós estamos discutindo hoje no cenário da hotelaria, como reforma tributária, para não falar de ECAD, que é uma discussão que nós viemos tendo aí ao longo do tempo, e outras pautas que estão sempre em cima da mesa e onde o setor precisa de representantes que defendam com bons argumentos e boa apresentação dos fatos para que a gente consiga chegar aos nossos interesses, atingir os nossos interesses. Estamos falando de Alexandre Sampaio, que é hoteleiro por natureza, né? De grande formação dentro da hotelaria, dono de alguns hotéis, né, que já estiveram presentes aí na história da hotelaria carioca, e hoje também presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Seja muito bem-vindo, Alexandre, em terras mineiras. Obrigado, Martin. Obrigado, Valério. Quero parabenizar vocês por esse programa semanal, podcast, que vocês colocaram e viabilizaram, estão apresentando para todo o Brasil, para Minas, mas também que acaba extrapolando para todo o Brasil, com muita qualidade, conteúdo e entrega de conhecimento para a causa hoteleira. Obrigado, Alexandre. Alexandre, fale um pouquinho da hotelaria do Rio de Janeiro. Nós acabamos de estar aí nas manchetes mundiais, em todos os meios de comunicação, por conta do centenário do nosso caríssimo grande ícone da hotelaria brasileira, né? Um baluarte da hotelaria, Copacabana Palace, que celebrou agora o seu centenário. Como está a hotelaria do Rio de Janeiro? Tirando os hotéis tradicionais, aqueles hotéis de luxo, que nós sabemos que tem uma performance destacada, Fasano, até porque o segmento de luxo é o que mais cresceu, os números aí dizem, não mentem, né, Marcos Valério? O segmento luxo teve um crescimento exponencial no momento pós-pandêmico. Então, tirando esses hotéis já de grande performance e tal, como é que está a hotelaria, vamos chamar assim, do segmento que é, na verdade, o grande número, né, de oferta, são os hotéis mid-scale, vamos chamar assim. Qual é o cenário hoje no Rio de Janeiro? Bom, a hotelaria do Rio se caracteriza por um processo muito holístico, muito amplo de ofertas e estruturações de negócio, né? Hoje nós temos consolidado
redes que têm empreendimentos de 5 estrelas, que estão até alguns fechados, mas que estão em processo de reforma para abrir agora, no decorrer do ano, até o final do ano, talvez início do ano que vem. Hotéis consolidados de redes, de várias redes, que tem ali seu ícone como hotéis de super luxo ou de luxo. Um segmento mid-scale que também contempla redes, que lá estão no Rio, mas também por uma presença de empresários com seu próprio capital, que detêm a propriedade desses hotéis, que ampliaram, inclusive, nos últimos anos e conseguiram rejuvenescer alguns prédios que estavam em processo de deterioração e que foram resgatados por esses grupos com uma estrutura um pouco mais local, vamos dizer assim. E claro que você tem, com a expansão das áreas físicas da cidade do Rio de Janeiro em termos de hotelaria, você tem hoje consolidado a região de Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon, mas também Flamengo, que potencializou-se muito nos últimos anos, Botafogo, idem, e sendo a cidade calcado numa hotelaria corporativa, mas também com uma oferta de lazer com alguns empreendimentos na zona da Lapa, naquela região. Sem esquecer a Barra da Tijuca, né, que tem empreendimentos que são lançados com formatações inúmeras, né, processos de multipropriedade, processos de embandeiramento com únicos proprietários. Quer dizer, você tem uma diversidade de oferta hoteleira e de processos de oferta muito, muito grande. Eu estudei em Santa Teresa, no Rio. Eu nunca pensei que eu veria um dia o bairro, né, onde eu frequentei os últimos anos meus colegiais, no Colégio Suíço, crescer tanto no segmento hoteleiro. Para mim foi uma grata surpresa no Rio de Janeiro ver Santa Teresa lançar alguns empreendimentos, que o clima é perfeito, o clima é ótimo, né? Agrada muito os europeus, principalmente, o clima é mais ameno no Rio. Tivemos a revitalização do Largo do Boticário, com um projeto também hoteleiro muito interessante, que ajudou a revitalizar toda a região. Você citou o centro do Rio, que é uma área que foi também bastante... houve uma atuação bastante forte na revitalização do centro, a Lapa, Catumbi, aquela região toda ali, né? Rio Branco perdeu um pouquinho o centro de gravidade dos negócios do Rio, foi para a Barra da Tijuca, muita coisa foi para a Barra, isso ajudou. No entanto, tem uma coisa que volta e meia eu escuto nas redes, Marcos Valério. As pessoas que vão a shows, por exemplo, no Engenhão, agora, vou citar o exemplo agora dessa cantora que vendeu todos os ingressos aí com grande antecipação, americana, Taylor Swift. E acho que são 2 ou 3 dias de shows no Engenhão. E as pessoas começaram, por saberem que eu tenho origens no Rio, que atuei lá e tal, me perguntam: onde que eu posso ficar? Qual é o melhor hotel mais próximo lá da arena, né, do Engenhão, não sei o que eu posso ficar? Eu falei: olha, Nova América ali, Engenho de Dentro, Engenho Novo, não é uma região onde você vai encontrar uma oferta hoteleira muito boa, muito qualificada. E eu estou falando de hotelaria econômica, não estou nem falando de... Mas tem a conexão ali férrea, né? Você tem o trem que chega até ali, metrô de superfície e tal, mas isso, de certa forma, surpreende um pouco os visitantes do Rio de Janeiro, né? A gente ainda percebe que em inúmeras regiões do Rio, o Rio é uma cidade muito grande, não há essa mínima oferta hoteleira presente. Eu considero isso, de certa forma, uma coisa ruim para a cidade. Poderia ter ali alguns empreendimentos, alguém, redes ou até independentes, que apostassem, investissem recursos né? Porque esses espaços eles atraem realmente muita gente de fora. Então, eu acredito que você esteja atuando junto às entidades de classe no Rio, né? A Rio Tour agora tem outro nome. Rio Tour ainda. Setur é a Secretaria Municipal do Turismo. Mas isso Barra da Tijuca, a gente sabe que é um capítulo à parte, porque na época da Copa a gente discutia Rio e discutia Barra. Eu mesmo dei palestra em um lançamento de um hotel na Barra da Tijuca, onde a gente, ao analisar a oferta hoteleira, a gente se dividiu em 2, Barra e restante do Rio, exatamente para poder ter um mapeamento mais claro dessa divisão. Hoje a Barra da Tijuca é um mundo à parte, em vários sentidos. Como que está essa gestão dos players aí, das entidades do turismo, da hotelaria no Rio, no sentido de discutir
esse aumento da capilaridade da oferta? A prefeitura está atenta a esse processo de expansão e eu diria que essas áreas que têm a capacidade de gerar demandas pontuais a partir de shows, como o Engenhão, estão muito cobertas por Airbnb e outros aplicativos de hospedagem, porque ali foram lançados muitos empreendimentos imobiliários, quer dizer, para residência. E não há restrição dentro desses processos condominiais para se instalar ali hospedagem transitória. Muitos proprietários, inclusive, fazem essa aplicação, essa disponibilidade das suas instalações, mediante essa demanda firme que se ocasiona a partir de shows que se originam, por exemplo, no Engenhão, como você citou, para ofertar e suprir essa necessidade esporádica e pontual que surge. Eu diria que outras áreas do Rio estão se materializando de maneira muito grande em termos de oferta, como a parte do Porto do Rio, né? Ali está surgindo Porto Maravilha, estão surgindo, já surgiram e vão surgir outros empreendimentos para aquela área, principalmente porque o Porto do Rio se consolidou como uma área de centro de convenções muito interessante, né? Além do Rio Centro, o Rio passa a ter ali um centro de convenções na área do Porto que ancora eventos. Eu cito agora o próximo em outubro, agora, que é o Rio Innovation Week, que vai ter muitos eventos ali e outros tantos que ocasionam-se naquela região. Então, a oferta não só de hotéis na área do centro e adjacência, mas também processos de oferta de hospedagem familiar calcada nesses empreendimentos renovados de origem familiar. Então, acho que está bem suprido, né? Eu diria que justificar-se-ia um hotel a nível da área do Engenhão, proximidade, se houvesse um renascimento da indústria carioca ou de processos de inovação que trouxessem novas fábricas para aquela região, criando uma demanda corporativa sustentável, eu diria que surgiriam hotéis ali. Tudo uma questão de oferta e demanda. A prefeitura tem sido muito atenta nos incentivos fiscais, principalmente na área de IPTU, para esses processos que envolvem essas novas fronteiras. No Web Summit, que eu estive, só rapidamente, uma razão, porque está muito ligado ao que você falou. Eu estive lá em maio, nesse evento de tecnologia, que é a área que meu filho trabalha, né? Ele é totalmente focado na área digital, e fui lá de acompanhante, né? Mais para aprender do que para qualquer coisa. Mas o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, falou algo que eu achei muito interessante. Ele garantiu as próximas 5 edições da Web Summit Latinoamérica no Rio, ou seja, um evento que mal movimenta 20 mil pessoas, visitantes na cidade, durante 4 dias. E, além disso, ele foi além disso, que ele quer transformar o Rio de Janeiro em um polo de tecnologia. Ele quer criar um modelo no Rio de Janeiro para que o Rio de Janeiro traga startups, empresas que estão desenvolvendo, né, que hoje é a palavra da moda, né, startups disso, daquilo, fintechs, etc. Então, ele tem um projeto para que o Rio se torne um exponencial nessa área. Isso vai exatamente de encontro ao que você falou na geração de novos nichos de oferta, de negócios que possa também dar sustentação para para toda a cadeia produtiva que engloba o turismo, e aí entra a hospitalidade, hotelaria, entre outros. Alexandre, você é conhecido nacionalmente, todos nós sabemos, aqueles que estão nos assistindo, com certeza, a grande maioria sabe do seu trabalho frente às entidades de classe. Vamos falar disso daqui a pouco, mas a prioridade hoje é o empresário, é o hoteleiro Alexandre Sampaio. Conta um pouco, talvez tenha muito tempo que você não fale sobre isso, mas conte um pouco a sua trajetória na hotelaria, e sempre eu uso uma analogia. Como é que a hotelaria, o mosquito da hotelaria te picou? Como é que você foi contaminado? Como é que você chega? Eu sei, claro, mas para os nossos ouvintes, essa trajetória sua empresarial. Nosso grupo investiu em hotelaria a partir de 77. Nosso grupo vinha de empresas de ônibus, fábrica de carrocerias de ônibus também, que depois foi transferido para a Bahia, empreendimentos na incorporações de galpões industriais, e ao fazer esse tipo de investimento nós acabamos construindo um hotel em idos de 77 na Princesa Isabel, era o Rio Copa Hotel. Uma dupla sociedade, né, 2 irmãos. Esse grupo, por recomendação da Petrobras, construiu um hotel em Macaé, em 82, que foi o Lagos Copa Hotel. Esse grupo se cindiu em 84, e a minha família, em 86, construiu o Copa Sul Hotel,
que é um hotel que tem hoje ali no Posto 6 de Copacabana. Posto 5? Posto 6. Posto 6. Nossa Senhora com Francisco Sá. Ok. Então, Posto 6 na veia. Eu diria que é a melhor parte de Copacabana. Posto 6 próximo a Ipanema, hotéis mais estruturados, uma demanda boa. E estamos ali a 100 metros da praia. Já é um hotel já passou por 2 retrofits, um hotel bastante agressivo em vendas e que muito bem colocado pontualmente. Essa trajetória também permitiu que a gente estruturasse uma empresa para gestão de negócios de terceiros. Ela não foi muito à frente, porque eu tive problemas familiares, etc., mas está lá pronta e estruturada para isso. E agora recente nós vendemos o nosso hotel de Macaé, devido a uma concorrência muito difícil. Macaé tornou-se uma praça muito agressiva. Eu conheço bem o mercado de Macaé. Macaé tornou-se... Nós tínhamos um bom hotel, um hotel próximo da Petrobras, mas a gente brinca muito, hoteleiros de Macaé, quando a Petrobras espirra, nós ficamos resfriados. Então, é um problema sério. Mesmo as empresas que estão ali, elas se baseiam muito na especificação da Petrobras, então passamos por momentos difíceis ali. Aí, depois de longa tenebroso inverno, apesar de Macaé estar hoje numa recuperação fantástica, nós recebemos uma oferta do Sistema FEComércio Rio para vender o hotel de Macaé. A Senac Rio estava lá, ou esteve lá, nos idos dos anos 50, imagino, no empreendimento ali na praia de Imbetiba, de frente, onde é a Petrobras, de frente onde era o nosso hotel. E aí eles assumiram aquele empreendimento, o hotel estava muito bem estruturado, muito bem mantido, e hoje lá, em concorrência não, porque a Firjan, que é a Federação da Indústria do Rio, sempre teve uma presença muito grande em Macaé por causa da indústria, né, petrolífera. Petróleo. E Macaé não tinha uma assistência adequada da FEComércio Rio. Então eles preferiram adquirir a nossa unidade e ali fazer um polo de formação para unidades do SESC e também de formação para a área de comércio, serviço e turismo. Temos lá um empreendimento que vai ser inaugurado depois de passar por uma adaptação agora no segundo semestre, mais para o final do ano. O presidente Queiroz vai inaugurar uma unidade das maiores, não é um hotel, não vai ser hotel, vai ser uma unidade de serviços e escola de formação profissional lá em Macaé, à altura do que o município precisa e merece. Macaé, assim, a gente sabe que os royalties do petróleo são altamente significativos para o município, né? A região de Campos, norte do estado do Rio. E todas as vezes que nas minhas incursões em Macaé, né, na época que o San Diego inaugurou lá o seu hotel, que já depois virou Blue Tree, etc., entre outros, o Sheraton, quando abriu o seu hotel, que acredito que hoje nem seja mais da bandeira, né, devido a custos de FIIs, etc. Mas eu sempre achei, assim, a cidade sempre merecia um pouco mais de carinho, um pouco mais de organização, né, na questão viária, na questão da amabilidade mesmo dos hóspedes, porque, né, não é uma cidade, vamos chamar de praia, assim, as pessoas não pensam em Macaé quando lembram em turismo de lazer, né? As pessoas pensam em Macaé, apesar de ser uma cidade litorânea de praia, pensam em Macaé sempre como uma cidade ligada à atividade do Halliburton, negócio. Curiosamente, é uma cidade de praia que não é lembrada como tal. Então, eu sempre achei que com um pouquinho mais de zelo, um pouco mais de cuidado e investimentos na imagem, Macaé poderia se tornar, sim, um destino mais procurado para esse tipo de turismo. Rio das Ostras, salvo engano, é um distrito de Macaé que roda bem, né? Na verdade, Rio das Ostras é uma cidade, hoje é um município. Ela foi emancipada. Foi emancipada. Na minha época era ainda separada, quando eu era garoto ainda era separada. Mas como é que está hoje em dia a cidade? Macaé tem uma característica lá de negócios, por excelência, cresceu exponencialmente na oferta de empregos, está calcada não só mais em indústria de petróleo, mas em energia verde. Muitas termoelétricas lá se instalaram por incentivos do governo federal. A prefeitura tem uma gestão muito moderna, muito ágil, muito proativa. Tem lá um nicho de lazer, né, nas praias lá dos Cavaleiros, e também a Serra, porque subindo por ali na Serra Verde, na chamada Serra Macaense, você vai sair lá em Friburgo, né, em Lumiar ali, aquela estrada. Hoje está uma estrada muito boa, de acesso muito bom. Então Macaé tem essa característica dual. Tem também uma oferta de turismo ecológico na Serra, tem a praia, que não é uma praia... É uma praia muito limpa, mas é uma praia forte. Então, para surfista, etc.,
ela não é muito abrigada, então um ar que tem que ter certo cuidado. Mas ela tem uma demanda no sentido do lazer de final de semana, ali, de pessoas da região descem da Serra de Friburgo para seguir no litoral macaense. Por sinal, era o meu destino preferido nos últimos anos, né? Sentimos muito falta, eu e a Débora. Mas vamos lá, Alexandre, pela trajetória que você falou, quando jovem, então, os investimentos familiares, mas como é que você chega no Copa Sul, como se dá esse processo de você se tornar gestor hoteleiro e hoje o responsável para a condução dos negócios da família? Na verdade, como eu falei, em 86 nós fizemos aquele hotel, ele passou por modernizações, nos anos 2000, eu e meu pai revezávamos no aspecto de ampliação do hotel e, lamentavelmente, eu perdi meu pai num acidente rodoviário indo para Macaé, numa semana que nós revezávamos. Eu concluí a obra lá, fiquei à frente da gestão do hotel com uma equipe bastante ágil, moderna, que é uma equipe similar à que nós temos hoje no Rio. Eu tenho um grupo que é muito agressivo, quer dizer, a minha equipe de gerência é muito agressiva na parte de estruturação de vendas, serviço. O hotel, como eu falei, passou por modernizações. Hoje eu diria que o hotel está consolidado em termos de um player que tem um público-alvo interessante. São quantos quartos lá? São 88. 88. O que é uma dificuldade, porque eu reconheço quanto hoteleiro, 88 você tem custos operacionais abaixo de 100 e não necessariamente se fatura bastante para ter 100 apartamentos para poder fazer frente aos custos. Então você tem que ter um controle férreo de dispêndios, né? E potencializar a sua diária, o que o Rio hoje, graças a Deus, permite fazer. O Rio hoje tem um management que permite você potencializar a chamada diária dinâmica, que você muda na própria semana, na própria hospedagem contratada de um período que o cliente pede, você pode oferecer dias com tarifas variadas. É uma questão que ainda certos hóspedes conservadores do Brasil ainda têm uma certa resistência, mas é possível perfeitamente aplicar isso no Rio, porque o Rio hoje, basicamente, ele ocupa a Zona Sul e as áreas turísticas estão lotadas no final de semana, mesmo agora, nessa época que pode ser considerada não alta temporada. Já vem assim desde o meados do ano, desde o início do ano pós-temporada. O segundo semestre do Rio sempre foi um segundo semestre de média ocupação, hoje não mais, final de semana direto, tudo lotado, né, com diária média boa. E com hóspedes do Brasil, né? Porque a gente sempre achava que o Rio era sempre... Ele se sustentava em cima do turismo receptivo, né, internacional, até que a questão da tarifa ser convidativa, porque quando você faz o cálculo em dólar para o turista estrangeiro acaba sendo... Então é mais fácil de você trabalhar boas tarifas. Mas, curiosamente, a gente percebeu agora, no retorno, no pós-pandemia, um crescente share de viajantes e de hóspedes, me refiro ao Rio de Janeiro, sim. Né? Conforme a Roberta Werner sempre me alimenta com algumas informações do Rio Business Bureau, né? Então a gente tem hoje uma presença bastante significativa dos turistas brasileiros no Rio de Janeiro. Majoritariamente, são todos brasileiros. Nós sempre tivemos um nicho lá de mercado holandês, alguns ingleses, o mercado espanhol sempre foi forte, e argentino, naturalmente, com todas as oscilações dele. Mas é claro que a gente precisa no Rio de mais voos, já esperamos que essa mudança agora de política entre o Santos Dumont e o Galeão permita trazer mais voos internacionais para o Rio. O Rio precisa dessa alimentação para a gente aumentar a política de ocupação de estrangeiros. Eu acho que o Brasil tem uma áurea de atração desses estrangeiros, né? Agora com a guerra na Europa, ali no leste da Europa, e as questões climáticas, eu acho que as pessoas têm uma percepção de conhecer o Rio e saciar esse atrativo que o Rio desperta no imaginário de uma clientela internacional. Bom, como eu disse no início, o Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida, mais famosa do Brasil pelo mundo. Copacabana, indiscutivelmente a praia mais famosa. E a história da hotelaria do Rio de Janeiro, lógico, quem sou eu para falar sobre a história do Rio, como você aqui presente. Mas ela se dá, de certa maneira, com os empreendimentos
lá na virada do século XIX para o século XX, não é, que tem como grande marco, já dito aqui pelo Martin, agora em agosto, os 100 anos do Copacabana Palace. Teve aquele período, e o hotel foi construído também com essas finalidades, aquele período até os anos, meados dos anos 40, né, quando veio a proibição dos jogos, dos cassinos, mas o Rio de Janeiro era, não é, uma base. Os grandes hotéis estavam baseados, né, em atender esse mercado. Podemos citar vários, né, que o Copacabana está aí até hoje, e que tenha mais 100 anos, que é o nosso desejo. Mas há um período, se eu estiver enganado, me corrija, nessa virada exatamente dos anos 40, dos anos 50, de famílias oriundas, né, da Península Ibérica, sua origem portuguesa, espanhóis, e uma grande presença dessas duas nacionalidades no setor da alimentação, no Rio de Janeiro, e no setor da hotelaria. E entra aí esse segmento no qual você atua. Não é? Nos anos 70, nós temos aquela explosão, não é, do Brasil, a partir de tropicalismo, da entrada das grandes redes internacionais no Brasil, não é? O Hotel Intercontinental, o Meridian, enfim. Não é? Um outro grande marco que voltou a funcionar, que é o Hotel Nacional, mas os grandes hotéis, né? Os hotéis 5 estrelas, com esse posicionamento bem para o mercado internacional e também para a ponta da pirâmide dos consumidores brasileiros, era um destino voltado para essa segmentação, e vem a hotelaria média, que hoje ainda predomina. Então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, diferentemente de Belo Horizonte, que também tinha, até então, a base da hotelaria na chamada hotelaria familiar, empreendimentos de porte médio, Belo Horizonte praticamente essa realidade se transformou. São pouquíssimos hoje hotéis com esse perfil. Mas o Rio de Janeiro ainda permanece com esse segmento. Você, como um representante desse segmento, vislumbra qual o futuro para a hotelaria carioca? Eu acho que a hotelaria carioca vai continuar crescendo. Existem ainda prédios a serem transformados. Existe um incentivo da prefeitura, né, no sentido da gente ter retrofits, aquisições mediante prédios que estão ali parados. Tem um na Praça Mauá, que tem um projeto para se tornar um hotel novamente, um prédio antiquíssimo. Já foi um hotel nos anos 30, salvo engano. Ele está fechado há mais de 50 anos e tem em frente ali o Museu da Manhã, prédio antigo. O Hotel Serrador, ali na Cinelândia. É verdade. Que é da época do Copa. Eu diria que existem inúmeros outros imóveis que estão por sucessões familiares, quer dizer, parados por entendimentos de grupos que herdaram aqueles empreendimentos, que estão ali, ou melhor, essas casas, essas residências, que têm tudo para se transformar em hotel. Inclusive, já existem ofertas para que esses prédios possam ser adquiridos e transformados. Eu acho que existe ali uma possibilidade tão enorme de crescimento nessa área ainda, terrenos nobres, tal. Não, mas na praia não tem mais, né? Acabou. Mas existem dentro das ruas transversais e próximos da Nossa Senhora de Copacabana, Beata Ribeiro, principalmente existem prédios mas casas que estão ainda remanescentes desde a época da copacanibalização, quer dizer, com esse crescimento exponencial de Copacabana, que estão ali, são áreas muito boas, nobres, eu diria, só precisando resolver a questão patrimonial. Eu acho que vai ter uma possibilidade de crescimento, sim. Eu quero ressaltar também que esses hotéis que estão sendo reformados agora retomaram suas atividades de reconstrução, eu digo, que são o antigo Caesar Park, né, que está ali. Sim, está fechado, mas já está retomando a obra. Nós temos aí dois empreendimentos na Praia do Leblon, que também, um empreendimento na Praia do Leblon que está passando por retrofit, vai ser uma rede, né, não se sabe exatamente qual ainda, porque se especula muito. Existem hotéis fechados ainda em Ipanema, né, na Farm de Amoedo, tem um hotel belíssimo ali, do empreendimento que foi de uma sociedade entre um belga, salvo erro, e um luxemburguês, que está ali, uma dupla que fechou o hotel está fechado, esperando ali uma solução
sobre o problema jurídico. O próprio Ipanemaim, lá das irmãs, que eles fecharam e ia virar residencial, depois na semana seguinte veio uma reviravolta e parece que... Tem ali uma pendência que eu não sei como é que vai ser resolvido. Eu acho que... Mas pronto, é um exemplo prático dessa... Apesar de ter um incentivo para virar a parte hotel, multipropriedade, eles não conseguiram chegar a um bom termo, então talvez reabra como hotel mesmo, né? Então tem algumas joias da coroa que estão ainda disponíveis, que podem ser transformadas em empreendimentos imobiliários, e face ao crescimento do turismo do Rio, torna-se um negócio extremamente rentável, entendeu? Porque sendo propriedades, né, sendo um custo-benefício de aquisição do terreno da incorporação acessível, eu acho que a rentabilidade vai se mostrar presente a partir de um empreendimento que tem um nicho muito bem definido. Até aquele hotel da Lagoa lá, aquele esqueleto lá que... esse é outro, né? De costas para a Lagoa Rio de Feito, ficou décadas aquele abandonado, ninguém sabia o que ia virar. Ali é na subida da Estrada das Canoas de São Conrado, é um belo empreendimento. Outro dia saiu uma matéria já está aí no radar, tá no radar. Já está nas primeiras páginas aí de Verginha e etc. Né? Lá aconteciam festas de Réveillon, olha só, eu nem sabia disso. Na época aí, alguém conseguia autorização lá para fazer viradas do ano lá, e agora surgiu aí essa possibilidade. Acho que é mais já do que a possibilidade, já tem algo bem... Está bastante adiantado. Bastante adiantado. Alexandre, o Rio de Janeiro, enfim, passou nas últimas décadas por sérios processos, né, de virtuosismo na sua economia, na cultura, a referência da cultura brasileira, os grandes eventos, né, do Carnaval, o Réveillon, o Rock in Rio, enfim, uma cidade realmente internacional em todos os sentidos. Mas teve períodos extremamente difíceis, sem entrar no mérito da questão política lá do momento, da política municipal, estadual ou federal, não é isso que nos interessa, mas impactou profundamente o setor do turismo do Rio, ali nos anos 90. Final dos anos 80, mas, Valério, cogitou-se a demolição do Copacabana Palace. E aí... Isso eu não sabia. É verdade. Tanto é que é um período de que logo depois o hotel é vendido. Mas aí, Alexandre, em função desse momento de dificuldade do setor hoteleiro, até onde eu sei, me parece que foi aí que foi passado o processo, você iniciou o processo de envolvimento, de entendimento que você, como hoteleiro, sozinho não conseguiria resolver o problema da cidade, mas que, através do associativismo, através do setor unido, coeso, focado em soluções, e isso passava pela questão das entidades de representação, tanto empresarial quanto setorial. E foi assim, me parece, que você teve a oportunidade de não sei se conheceu ele ali naquele momento, mas teve a oportunidade de iniciar um trabalho com talvez um dos mais renomados, conhecidos e admirados empresários da hotelaria brasileira, que é o nosso grande doutor, eu falo aqui, agora me deu o doutor Álvaro Bezerra de Mello, no qual eu tive a honra de trabalhar numa das empresas dele, ou melhor, no Belo Horizonte Hilton Palace. Me conta aí como é que você dá essa virada, não é, de ser o administrador do negócio familiar para se tornar um defensor da causa do setor da hotelaria e da alimentação fora do lar. O Martin observou bem, no final dos anos 80, início de 90, o Rio estava passando por uma dificuldade muito séria de segurança, era um governo de tendência mais à esquerda, e talvez não tenha controlado bem esse processo, e nós entendemos que a atuação das entidades coesas poderia mitigar os efeitos dessa áurea que envolvia o Rio de Janeiro. Minha formação é contábil, então eu me aproximei da entidade, da BH Rio de Janeiro, exerci ali funções que derivaram para mim da parte de financeira e etc. E, em função disso, eu acabei também sendo chamado, no início dos anos 2000, depois de militância dentro da BH, para suprir um problema gestional
no Sindicato do Rio de Janeiro, que era um dos maiores sindicatos de hotéis e restaurantes do Brasil, e ali me acerquei de hoteleiros e restauranteiros que a gente acabou suprindo ali uma modernização, um retrofit completo e uma gestão muito mais idônea e voltada para atender a capacidade, o setor de uma maneira genérica. Essa intervenção, no bom sentido, intervenção democrática no Sindicato do Rio se mostrou crível. Eu acabei, depois de um relatório de gestão que eu apresentei, fiquei como vice-presidente dessa nova gestão. O presidente acabou falecendo em 6 meses e eu assumi o Sindicato do Rio de Janeiro. Fizemos uma grande... Em que ano foi isso, Alexandre? Fizemos 2000. 2000. Nós fizemos ali uma grande mudança física, o Sindicato do Rio, na nossa gestão, com um grupo de diretores também, nunca fiz nada disso sozinho. Esse pessoal, esses diretores, hoteleiros e restauranteiros, contribuíram muito num esforço plural para a gente fazer uma sede extremamente moderna, apesar de estar no centro da cidade, ela atendia de maneira geral todo o município, e ali foi feita uma grande transformação da estrutura sindical, com uma oferta muito próxima do empresariado, atendendo todos os bairros, com uma equipe multidirecionada e facetada, que permitiu uma revolução do entendimento da gestão sindical no Rio de Janeiro, que, por conseguinte, se espraiou, porque o Sindicato do Rio era o maior sindicato da Federação Nacional de Hotéis à época. Então, isso influenciou muito que alguns outros sindicatos do Brasil afora também se transformassem, no bom sentido, para uma nova realidade da hotelaria e da gastronomia brasileira. Esse sindicato congregava hotéis, bares e restaurantes? Hotéis, bares e restaurantes. Era uma representação plena. Eu fiz lá uma gestão de 10 anos. Né? Em 2010 eu saí, quando eu fui para a Federação Nacional de Hotéis. Né? O sindicato continuou sob a gestão de um restauranteiro do Rio de Janeiro, que é o Pedro Delamare, né? Antigo proprietário da rede Gula Gula. E depois de 4 anos de gestão do Pedro, se separou. Não houve possibilidade de entendimento e o grupo hoteleiro, então, preferiu fundar um sindicato de hotéis no Rio de Janeiro, singular, e os restaurantes ficaram com o chamado Sindi Rio. Hoje é um sindicato só de alimentação fora do lar. Lá no Rio existe um sindicato hoteleiro também na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, houve a divisão, segregou-se então a parte de alimentação fora do lar com a parte hoteleira. E hoje esse sindicato de hotelaria, ele está aí atuante? O Sindicato do Rio de Janeiro ganha uma característica, ele é simbiótico com a BH do Rio, que tem uma base, né, operacional muito forte, muito bem representada e muito atuante na cidade do Rio de Janeiro. Fundou-se ali uma associação assim, sinérgica, vamos dizer assim, que chama-se Hotéis do Rio, para dar uma característica de potencialidade de convênios, negócios, parcerias. Está indo muito bem, né? Eles têm uma gestão bastante ativa. Eles são tão assim, ativos e tão realizadores que se associaram ou se aproximaram muito da FEComércio Rio, que é hoje, com certeza, uma das entidades que mais investe no turismo no Rio de Janeiro e, portanto, no Estado. Foram os responsáveis para trazer o Web Summit, que você mencionou, foram os responsáveis para levar a BAV, que acontece agora no mês de setembro, final da segunda quinzena de setembro, no Rio de Janeiro. Houve ali um aporte de patrocínio que permitiu isso e tem sido responsável a FEComércio Rio como uma das 5 FEComércio superavitárias do Brasil, mas com certeza a segunda maior do Brasil depois de São Paulo, tem sido responsável por uma reativação de projetos no Rio de Janeiro de maneira inequívoca e muito realizadora. Então, a Associação de Hotéis do Rio se aproximou da FEComércio. Havia uma ligação com uma outra confederação patronal que não representava assim, os interesses da CNC. Isso está corrigido e eu diria que então existe uma parceria extremamente boa e realizadora com o âmbito da FEComércio e a Associação de Hotéis do Rio. Alexandre, falando um pouquinho, aproveitando a pegada do Marcos Valério, né? Você hoje está à frente, né, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e atua fortemente em Brasília nas frentes que eu citei aqui, alguns temas que dizem respeito, né, e que suscitam interesse total da nossa atividade, né, da hospitalidade. Eu imagino que você hoje esteja muito mais em Brasília do que no próprio Rio de Janeiro, né? Como é que você está vendo o cenário, uma análise sua de cenário
nessa virada de governo, né, sem entrar, né, eu não gosto muito de discutir, longe de querer discutir ideologia daqui ou dali, nós temos um projeto, nós temos o turismo para desenvolver, que eu sempre falo. Acima de tudo, nós temos algo a desenvolver que é muito maior do que governos, né? Nós temos um projeto de país, que é o turismo. Como é que está essa situação hoje? Nós acabamos de ver aí mudanças na Embratur, mudanças no Ministério do Turismo. Estamos no caminho certo? Eu acho que tem muito a se fazer, né? Eu diria que hoje a CNC, com o seu Conselho de Turismo, presidido pelo nosso presidente o Tadros, José Roberto Tadros, que está sob minha coordenação, é uma entidade muito importante no sentido de apresentar propostas, projetos, interagir com o governo. Eu diria que o turismo brasileiro, apesar do último orçamento votado na semana passada, ele trouxe o pior orçamento de toda a esplanada, do turismo, quer dizer, de novo a gente não tem ali uma colocação de potencialização ou de priorização do turismo. O turismo foi entregue dentro de um acordo partidário. O novo ministro é uma pessoa muito boa, muito bem intencionada, o Celso Sabino lá do Pará. Eu diria que ele tem pouca condição de fazer muita coisa por causa do parco orçamento que ele tem. Mas eu diria que nós temos que nos esforçar e trabalhar em prol do contrário. Existem alguns projetos muito bons na casa, né? Nós temos que trabalhar pela liberação do jogo. Eu acho que é importante o jogo vir para o Brasil. Não vai ser assim a panaceia, não vai ser a solução de todos os problemas, mas ajuda muito na composição de alguns projetos e captação de turistas estrangeiros, ou pelo menos para a evasão, no bom sentido, né? Assim, de brasileiros que vão jogar lá fora, jogam na internet. Por que não jogar aqui, com isso trazer shows, cultura, hospedagem, né? Grandes restaurantes? O jogo tem essa faceta, né, complementar que é possível trazer com a vinda do jogo para o Brasil. Afora que existe assim, uma complementaridade de países sul-americanos que viriam para o Brasil, porque hoje o Brasil é um atrativo nos seus ícones de destinação que pode atrair isso mesclando com o jogo. Eu acho que a reforma tributária passou bem na Câmara, para o setor de turismo, principalmente hotelaria, também alimentação fora do lar. É importante mantê-la no Senado, exatamente como saiu da Casa Baixa, na Casa da Câmara. Não vai ser fácil, é uma briga ali, uma luta que as entidades estão próximas. A CNC, junto com a chamada DRI, a Divisão de Relações Institucionais, vai estar trabalhando com isso. A Federação também está focada nisso. Eu acho que nós temos condição de manter, sim. Eu acho que com a reforma tributária, o jogo e algumas soluções específicas, como, por exemplo, como tratar o ECAD, etc., nós temos aí uma condição muito boa. Logicamente que tem os vistos que impactam um pouco. O Brasil manteve nesse governo a exigência da reciprocidade dos vistos. A China já fez... China não. O Japão já fez um acordo, né, para superar esse problema da reciprocidade, passou a não exigir os vistos. Há um esforço muito grande da Embratur, principalmente, mas também o Ministério se junta a isso para que haja os vistos possam ser todos concedidos via internet, com valores mais módicos, e possamos tentar superar, apesar de ser uma exigência do Itamaraty, nós tentamos superar essa fase da reciprocidade, entendendo as peculiaridades que envolvem a questão da reciprocidade. A Argentina não existe reciprocidade, não exige, e tem um turismo de americanos e canadenses muito maior que a gente. Muito maior, sem dúvida. Então, é questão, eu diria, de usar um pouco de bom senso, né, para nós conseguirmos, talvez, deixar essa exigência parcialmente de lado, pelo menos experimentalmente, para ver se isso funciona em termos de atração. Não nego que o Brasil tem muitos outros problemas que precisam atrair. O turismo ele vive de uma condição de receptividade boa, mas nós temos hoje bons aeroportos, temos aí cidades mais organizadas, o problema da segurança está sendo bem tratado em algumas áreas. Eu diria que nós temos tudo para explodir, vamos dizer assim, de novo, numa recuperação do turismo mundial que a gente está vendo a olhos vistos, né? Essa temporada de verão na Europa foi climaticamente muito agressiva, e se nós tivermos aqui, não tivemos tanto calor assim, mas tivemos aqui uma temperatura agradável de verão, mas não temos condição de ter incêndios aqui, porque a geografia é de outra maneira. Eu acho que o Brasil pode atrair muitos turistas estrangeiros. Temporada de cruzeiros aí já apontando como grande. Eu tive um lançamento da temporada de cruzeiros semana passada em Brasília, fantástico. E lá existem os problemas de percalços
portuários, né, burocracia, etc., mas a Clio Abremar está bastante animada com essa temporada de cruzeiro que se aproxima. Presidente Alexandre, só voltando um pouquinho na minha pergunta anterior, mas você, quando citei o Dr. Álvaro Bezerra de Mello, você teve a oportunidade de conhecer uma geração que ali se encerra com o Dr. Álvaro ou com outros ali, anos depois, né? Com, obviamente, a partida desses grandes hoteleiros, né? Que construíram grandes empreendimentos, grandes redes e após uma mudança total, não é? Qual o aprendizado que você trouxe dessa convivência que você incorpora não só na sua vida empresarial, como dirigente hoteleiro, mas como um dirigente classista? Eu tive a honra de conviver com o Dr. Álvaro, fui vice-presidente dele numa gestão que ele desenvolveu com a BH Nacional. Também tive o prazer e quase a satisfação de conviver com outros hoteleiros icônicos, como o Heraldo Cruz também, que nós perdemos não faz muito tempo. E essa convivência com essa geração quase pioneira no turismo de grande impacto, de grandes empreendimentos no Brasil, principalmente em áreas como no Rio de Janeiro, em outros investimentos, como se deu em Belo Horizonte aqui, com o Belo Horizonte Tom Palace, ele me trouxe muito aprendizado no sentido de como ter uma abordagem calma, pensar sempre na frente, trabalhar com cuidado e paciência os problemas que se apresentam, mas principalmente ser pioneiro em propostas que ousem e visem justamente o desenvolvimento contínuo, constante e holístico da hotelaria como um todo. O Dr. Álvaro foi um ícone para mim, né, para todos nós, eu diria, uma referência. Outros nomes que também contemporâneos do dele também ajudaram muito a construir uma mentalidade hoteleira partícipe, que fosse trabalhar, que desenvolvesse um trabalho em conjunto, porque só em conjunto a gente conseguiria vencer os percalços que aquela geração passou e que essa geração que eu participei, no certo sentido, passou. E eu acho que hoje a hotelaria está muito mais preparada, os grupos estão muito mais antenados na questão da modernidade, da atuação em conjunto, com outras formas de venda, né? Já superamos as questões da multipropriedade, do timeshare e outras tantas que se apresentam, potencializam a rentabilidade de investimentos hoteleiros no Brasil. Eu acho que nós temos que nos concentrar em problemas pontuais, como, por exemplo, a concorrência predatória de plataformas de hospedagem, que inexoravelmente temos que conviver com ela, mas não precisa, vamos assim, ter uma concorrência tão direta em alguns aspectos. Regulamentada, né? Como já é em outros países. Você vê em cidades como Berlim, conseguiram equacionar o problema dos aplicativos de transporte, também dos aplicativos de hospedagem. Existe uma regra muito tangível que você, a partir de tal taxa de ocupação média, você abre ou não aquela disponibilidade, e tudo. Então é possível equacionar. Já existe um clima no Congresso para esse entendimento. Eu acho que é possível que em áreas, por exemplo, do Rio de Janeiro, em áreas não necessariamente da Vida Atlântica, mas em áreas de ruas paralelas ou transversais mais para cima, longe da praia, possa se estabelecer ali plataformas de hospedagem, preservando, né, ou poupando uma concorrência difícil ou predatória, principalmente com a reforma tributária, claro, das unidades na praia ou assim no core business, no core da cidade, no sentido dessa concorrência desleal, vamos dizer assim, ou pelo menos não igualitária. Estamos indo bem, eu acho que há a condição da gente conseguir mitigar esses efeitos com uma política de ocupação racional a partir da tributação. E não esquecendo o ECAD, eu sou favorável que as unidades, que haja um entendimento com o ECAD no recolhimento de direito autoral, não vejo assim como um processo que possa ser insuperável, eu acho que há condição de diálogo, apenas talvez uma modificação da legislação, permitindo que eles também cumpram certas determinadas questões quanto ao reajuste da cobrança, etc., que hoje está muito flexível, solto, né? Muito solto. Uma negociação livre, praticamente. Eu acho que nós temos condição de avançar, sim, até porque a realidade também de sonorização dos quartos acabou. Hoje o pessoal utiliza Spotify, outros mecanismos que não necessariamente som no quarto, que já está superado na sua época. Você sabe que nós mineiros não passamos um dia sem comer queijo, pão de queijo, não é?
uma cachaçinha também, não é todo dia, mas, né? Se pudesse, seria todo dia. Um dia sim, o outro um também. dia ou outro também. Não é? Nós não abrimos mão disso. E também não abrimos mão de ir à praia pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez. E os dois estados que o mineiro tem a maior relação é o estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. É uma mão de ida. Mas sabemos também que cidades, as nossas cidades históricas, o nosso circuito das águas, tem um tráfico de volta de cariocas, né, visitando esses dois grandes patrimônios que nós temos do turismo, as cidades históricas, como Tiradentes, Ouro Preto, Sabará, enfim, entre outras, e o circuito das águas, Caxambu, São Lourenço. Não é? Eu gostaria de te falar como nós poderíamos desenvolver, não é, ações em que essa intensidade, já que cada um de nós mineiros, trazemos em relação ao litoral e os cariocas em relação ao clima de montanhas e ao jeito mineiro de ser, quais ações poderíamos desenvolver para que esse tráfego ficasse mais intenso, mais rico e, com certeza, levando mais movimento para os nossos hotéis, nos dois estados e nos nossos bares e restaurantes. Marcos, eu diria que três coisas eu diria que eu vou ressaltar para a gente potencializar isso. Primeiro, a questão do jogo. Eu acho que o jogo tem um grande nicho a ser explorado no sul de Minas, principalmente, ou em algumas outras regiões. Alguns dos projetos que estão na Câmara e no Senado. Está para ser relatado pelo senador Irajá, contemplaria questões de montar o jogo fora, os cassinos, em resorts ou em cidades fora dos grandes centros. Então, acho que é uma alavancagem para você trazer pessoas para redescobrir o entorno dessas cidades, que é fantástico. Segundo, é bom ressaltar, e aí esteja faltando uma oportunidade de empreendedores para isso, que nós estamos vivenciando uma redescoberta da saúde pessoal nossa. O ser humano desse milênio, ele se preocupa mais com a sua saúde, com a sua longevidade, né? Nós estamos vivendo mais. Então, quem sabe o turismo de saúde possa ser retomado a partir das fontes, né, hidrominerais do sul de Minas, que são com inúmeras capacidades de rejuvenescimento, de tratamento da saúde, com várias peculiaridades, com várias propriedades, diversas fontes que estão ali em Caxambu, São Lourenço, Cambuquira. Eu diria que tem aí um potencial que merece um tratamento. O Brasil não tem... O Brasil tem que redescobrir essa questão de turismo de saúde. Na França, isso é um processo que nunca cessou, né? Existe uma praxis lá no litoral da saúde aplicada no litoral do mar, dessa vertente. Eu acho que tem que ser buscada. Eu diria que isso aí é uma grande possibilidade. E acho que também cabe, e a gente vai assistir, até porque está contemplado na reforma tributária da Câmara, a potencialidade dos voos regionais. Eu acho que Minas tem algumas cidades que podem ser servidas por voos regionais. Isso facilita sobremaneira, porque é um estado enorme, né, uma malha rodoviária muito grande, e às vezes você tem estradas, apesar de muito boas, com uma distância muito longa. Então, acho que a aviação regional, para Minas, cabe perfeitamente em determinadas localidades, e pode ser e vai ser desenvolvida, porque isso é um crescimento que vai ter, com o tratamento fiscal mais adequado à reforma tributária, já foi contemplado no paper que saiu da Câmara, deve ser mantido. Então, acho que nós temos aí três vertentes: uma redescoberta do turismo de saúde, a questão do jogo e a aviação regional para atender Minas Gerais em todo o seu espectro, em toda a sua dimensão. Você citou aí a França, né? A questão do turismo de saúde no litoral, né? A talassoterapia, que é a terapia através da lama, né? Da areia da praia monazítica. Nós temos a areia monazítica ali, né? Em Guarapari. E realmente isso é pouco explorado. Nós temos um potencial enorme para isso. A população, bem disse o Alexandre, estamos vivendo mais. As pessoas vão querer mais qualidade de vida porque vão ter mais tempo livre. E um poder aquisitivo provavelmente melhor. Isso abre um espaço virgem no nosso segmento de setores ainda. Temos as tradições de São Lourenço, Caxambu, que sempre atenderam esse público, mas existe um enorme número. Agora no Nordeste nós temos destinos
de turismo para esse tipo de público. Na Serra, lá pernambucana, lá não me foge o nome da cidade, mas é uma cidade que tem um perfil que atende muito a terceira idade, pessoas que buscam exatamente o clima, convivência com a natureza e pós-pandemia não precisa falar mais nada. Marcos Valério, a palavra é sua para as nossas... Alexandre, como eu disse, o nosso tempo esgotou, mas eu não quero deixar de passar a oportunidade de mandar lembranças para a sua equipe do Copa Sul, através de um grande abraço à Mônica, não é, que eu sei que é o seu braço direito no hotel, faz um trabalho comercial de primeira linha, e foi colega minha da Rede Otom e de Martin também, que você lembra da Mônica. Mônica, um grande abraço, estamos aqui sempre à sua disposição. Presidente, suas considerações finais, o agradecimento em meu nome, em nome do Martin, por estar aqui, por trazer a sua experiência, o seu conhecimento como empresário e como dirigente classista, e torcer, não é, cada vez mais que os nossos governantes, no mínimo, não atrapalhem o nosso trabalho para o desenvolvimento do turismo no Brasil, em especial em Minas e no Rio de Janeiro. A palavra é sua, presidente. Eu diria que nós estamos no caminho certo, um pouco ainda bem aquém do que o setor precisa. Outro dia, numa reunião do Conselho de Turismo da CNC, uma ex-senadora e ex-ministra levou uma tese que a gente precisa de um plano safra para o turismo. Eu acho que eu concordo com ela. É importante a gente potencializar e chamar a atenção de que o turismo tem uma alavancagem fantástica. É um setor que permite a inserção de mão de obra de todos os níveis. Nós temos hoje bons cursos de formação profissional na área de turismo, na área de hotelaria e alimentação. Muitos dos nossos egressos de formação da Europa e dos Estados Unidos potencializaram a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço prestado. Tecnologia de ponta, eu acho que o Brasil sempre vai ter. Então, eu diria que é preciso, talvez, alguns ícones do setor de turismo se candidatem, porque a gente precisa de frentes parlamentares que possam trazer hoteleiros e restauranteiros de grande ponta para se imiscuírem, no bom sentido, dentro da política brasileira, para fazer ver que a gente pode investir no turismo e ter um retorno muito grande para toda a população como um todo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um agradecimento especial para todos os nossos parceiros. Eu queria aqui também deixar um abraço, um agradecimento aos nossos braços direitos aqui do estúdio, o João, aqui, operador do nosso estúdio, e ao Mauro, que também semanalmente nos dá todo o suporte. Muito obrigado a vocês aqui dos bastidores por essa atenção e a qualidade e a dedicação que vocês conferem aqui ao podcast Gestores de Hotelaria. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.